Oi, sou Katrina. Imagine um mundo antigo engolido por completo. Durante gerações, desprezamos histórias de reinos submersos, de cidades douradas e civilizações que simplesmente desapareceram, considerando-as nada mais do que folclore. Estes são lugares que não deveriam existir, mas nós os encontramos. Hoje, estamos mergulhando no fundo do mar em direção à cidade mitológica que desafiou a história, Duarca. Arqueólogos marinhos estão correndo para provar que isso não é apenas um mito, mas um império impressionante de 4.000 anos. E Duarca é apenas o começo. O fundo do mar é, na verdade, o maior arquivo secreto do mundo. Um depósito que abriga cidades impossíveis, impérios antigos e criaturas aterrorizantes que a história esqueceu. Vamos mergulhar. A cidade submersa de Krishna. Algumas cidades desmoronam, algumas queimam, e um número surpreendente delas realmente afunda, assim como a lendária cidade de Duarca de Krishna. Segundo o Mahabharata, um texto hindu muito antigo e sagrado, Duarca era o reino à beira-mar brilhante do próprio Senhor Krishna. As escrituras, que você poderia pensar como a versão hindu da Bíblia, nos dizem que Duarca foi construída onde o rio Gomti encontra o Mar Arábico, ou seja, a resposta da Idade do Bronze a Miami Beach. A lenda diz que depois que Krishna deixou a Terra, sua cidade, construída de ouro, pedras preciosas e uma arquitetura que desafia a lógica, foi engolida por completo pelo oceano. Os estudiosos a chamam de mitologia, mas os locais a chamam de terça-feira, porque a coisa louca é que Duarca é real. Não real como Atlantis, mas real no sentido físico. Você pode realmente tocá-la debaixo d'água. Arqueólogos modernos estão atualmente estudando-a. Pode ser um mito para alguns, mas para os cientistas é um pesadelo logístico que requer cadernos à prova d'água e mergulhadores muito pacientes. Nos dias de hoje, Duarca se tornou o santo graal da arqueologia subaquática. Bem, existe uma cidade moderna de Duarca chamada Bet Duarca, então é fácil confundi-las. Mas aqui estamos falando da lendária cidade submersa. Existem mapas de sonar e coordenadas muito reais. Arqueólogos marinhos têm mergulhado nas ruínas de Duarca por mais de uma década. E agora há uma corrida cada vez mais competitiva para encontrar as paredes da cidade antes que os peixes se instalem permanentemente. Lembra da corrida espacial? Bem, os arqueólogos indianos estão atualmente na corrida de Krishna. A cidade é real, foi encontrada e as pedras estão lá. Agora é uma questão de descobrir o que realmente é este lugar, porque com certeza não é uma cidade de ouro e gemas construída por um deus, certo? Certo? A Divisão de Arqueologia Submarina do Serviço Arqueológico da Índia recentemente executou varreduras de sonar lateral e multifeixe que iluminaram seus monitores com anomalias. Isso é o que os arqueólogos chamam de algo sólido, que não é apenas coral fingindo ser importante. A equipe identificou o que parecia ser paredes de cais, âncoras de pedra do tipo grapnel e algo que se parece suspeitosamente com os restos de um pier antigo. Ainda mais emocionantes são as âncoras de pedra no estilo Harappan e fragmentos de potes inscritos que foram recuperados, alguns a apenas 15 pés abaixo da superfície. Não é exatamente arquitetura ao nível de Atlantis ainda, mas é o suficiente para fazer até mesmo os céticos pararem de revirar os olhos. Isso não é como o monumento de Yonaguni no Japão, o enorme objeto submerso que se parece com uma pirâmide, mas pode ser apenas a coincidência mais rochosa do planeta. As ruínas de Duarca produziram artefatos reais, confirmando que as ruínas são feitas pelo homem, e não apenas rochas estranhamente lisas. Liderando a carga nesta temporada estava uma equipe de mergulhadoras arqueólogas, chefiada pela professora Alok Tripathi, com a equipe principal composta pela doutora Parajita Sharma, Poonam Vind e Rajkumari Barbina, que tem explorado meticulosamente o flanco sul do riacho Gomati. Essa é a mesma área que foi sondada pela primeira vez na década de 1980, quando as pessoas ainda pensavam que fotogrametria era uma palavra de Scrabble. Quero dizer, é uma palavra de Scrabble.
mas também é a ciência de aprender sobre algo usando imagens fotográficas, que é o que nossa arqueóloga Estrela fez. Armados com câmeras de alta resolução, perfuradores de sedimentos e capacidade pulmonar invejável, a equipe combinou dados de fotogrametria, datação por luminescência estimulada oticamente e análise geoquímica. Se você não entendeu uma palavra do que acabei de dizer, não se preocupe. Eu também levei um tempo para dizer tudo certo. Basicamente, eles usaram muitas técnicas científicas complicadas para determinar uma data sólida para a criação da cidade. Resultados iniciais apontam para uma origem no final da Era Harappan, colocando a cidade submersa em algum lugar entre 1800 e 1500 a.C. Nada mal. Se for verdade, as ruínas subaquáticas de Duarca seriam anteriores a muitas civilizações clássicas, mas não ao Egito ou à Mesopotâmia. E até agora, ninguém encontrou edifícios feitos de ouro ou gemas, e ninguém encontrou grafites ou inscrições dizendo que Krishna esteve aqui. Esta não é a primeira vez que arqueólogos vão mergulhar pela cidade perdida de Krishna. Escavações anteriores, entre 2005 e 2007, trouxeram âncoras, esculturas e impressionantes 26 camadas culturais. Cada nova descoberta empurrou a linha do tempo para trás, mas nunca entregou o momento definitivo de eureka que o mundo queria. Agora, esse momento está aqui. A equipe de pesquisadores apareceu para uma nova temporada com otimismo renovado e equipamentos um pouco melhores. Com um mapeamento de sonar, datação avançada de sedimentos e uma estratégia oceanográfica que não depende de pensamento positivo, eles chegaram mais perto da verdade do que qualquer um. Mas ainda há lacunas. Parece que Duarca era real, construída durante o final do período Harappan há 3.800 anos. A presença de âncoras e pires sugere que prosperou como um centro marítimo. O fato de estar tudo submerso confirma que eventualmente foi reivindicado pelo mar. No entanto, ainda faltam muitas peças, como quem a construiu, como ela afundou e para onde foram todos os habitantes quando a calamidade ocorreu. Alguns cientistas culpam as mudanças climáticas por destruir a cidade. Afinal, antigas civilizações costeiras em todo o mundo, desde Heracleion no Egito até Pablo Petri na Grécia, sofreram destinos semelhantes na mesma época, sugerindo um aumento generalizado no nível do mar. Duarca pode ter sido apenas a vítima mais desconhecida da Índia. Felizmente, há uma expedição programada para novembro de 2025. Quando este vídeo chegar à sua tela, a expedição pode já ter sido concluída. O UWA planeja mapear toda a extensão da terra submarina entre Duarca e Batuaca, antes de decidir sobre os locais de escavação. Há até uma convocação aberta para voluntários e estudantes se inscreverem em cursos de arqueologia submarina e programas de palestras. Se você sempre quis combinar sua fascinação pela mitologia com seu medo de se afogar, esta é a sua chance. Se você está preocupado em ter que fazer algum esforço físico enquanto se concentra em respirar debaixo d'água, não se preocupe. Os mergulhadores não planejam tirar tudo de lá. Em vez disso, eles estão focando na conservação in situ, o que significa que Duarca permanecerá onde está, descansando silenciosamente sobre o Mar Arábico, e os cientistas tentarão o seu melhor para preservá-la onde está. Se Duarca acabar sendo a cidade que Krishna uma vez governou, acho que teremos que esperar e ver. E agora para uma descoberta subaquática maluca encontrada por acaso. Mas primeiro, eu queria dar um grande abraço a C. James Harder, assistindo de Prince Rupert City, e Carl Huttenmeister, de Melbourne, Austrália. Muito obrigado por assistir. Se você é novo aqui, clique no botão de inscrição e me diga de onde você está assistindo nos comentários. O naufrágio do Lago Huron. Essa é a história de como dois cineastas tentando filmar mexilhões acabaram com um navio fantasma de um século. Tem mais reviravoltas do que qualquer documentário sobre mexilhões tem direito. Algumas descobertas começam com destino, outras com sorte boba, e esta envolveu ambos, além de um drone. Yvonne Robert e Zach Melnick, dois cineastas canadenses documentando a propagação de mexilhões invasores nos Grandes Lagos, não estavam exatamente em busca de tesouro.
Sua maior esperança era talvez um bom time-lapse de conchas fazendo o que quer que os mexilhões invasores fizessem. Então, um dia, cientistas fazendo uma pesquisa de peixes avistaram uma estranha protuberância no sonar. Drebert e Melnick decidiram verificar, esperando encontrar uma pilha de rochas. Em vez disso, seu drone subaquático desceu no silêncio verde do Lago Huron a uma profundidade de 278 pés e encontrou a história cara a cara. Das sombras surgiu uma forma massiva e sombria, como algum tipo de monstro. Era um casco de madeira, ainda estranhamente intacto, coberto por camadas de mexilhões quagga, como um bolo de casamento temático de frutos do mar em forma de naufrágio. Uma enorme estrutura emergiu das profundezas, disse Melnick. Era um naufrágio. Não podíamos acreditar. Eu também teria ficado chocado. Você sai para fazer um documentário sobre aperitivos de restaurante de frutos do mar na natureza e, em seguida, se depara com o que os especialistas agora acreditam ser o África. Como em O África, o navio de carga que desapareceu em 1895 enquanto transportava carvão de Ohio para Ontário. Ela afundou em uma nevasca, levando 11 marinheiros com ela. Por 128 anos, ninguém a viu. Ninguém sabia onde o navio havia descansado após o desastre. Então, 2 cineastas acidentalmente invadiram seu local de sepultamento com uma câmera, e agora todos querem um pedaço dela. No começo, identificar o naufrágio foi difícil. Cada centímetro do navio estava coberto de conchas de quagga. Esses mexilhões quagga são os inquilinos infames dos Grandes Lagos. Eles têm destruído o ecossistema e deixado a água tão clara que você pode ver seus arrependimentos no fundo. Você acha que estou brincando, mas estou falando sério. O mexilhão quagga é um animal invasor que literalmente tornou o Lago Huron e alguns outros grandes lagos artificialmente claros. E sim, eu vou te dizer por quê. Existem tantos desses mexilhões no Lago Michigan e eles são tão eficientes em filtrar que a cada 2 semanas eles filtram todo o volume do lago. Isso é ruim para outras criaturas no lago, porque torna a água inviável. É ótimo para os humanos, porque o Lago Michigan é tão claro que é o corpo d'água mais instagramável da América, mas isso porque foi invadido por quadrilhões de mexilhões famintos. A ironia é cruel, mas também interessante. Os mesmos mexilhões quagga que estão destruindo os grandes lagos também são a razão pela qual os cineastas puderam ver o navio tão claramente. Drebert disse que os lagos estão até 3 vezes mais claros do que eram antes dos mexilhões. Então você pode realmente ver 300 pés de profundidade como se estivesse em uma banheira. Portanto, os mexilhões tornaram o Lago Huron bonito e biologicamente condenado. Um pouco como limpar sua casa colocando fogo nela. Drebert e Melnick saíram para filmar mexilhões, mas em vez disso, encontraram um navio fantasma de 128 anos. E ele ainda está lá embaixo, descansando quietamente e majestoso no fundo do lago. Será um lembrete de que, às vezes, as melhores descobertas acontecem quando você está apenas cuidando da sua vida, tentando filmar algo pegajoso. Homo erectus e o mundo perdido. Arqueólogos adoram uma boa reviravolta na trama. Então imagine a empolgação deles ao encontrar evidências de um mundo perdido escondido ao largo da costa de Java, Indonésia. Lá, no que costumava ser um paraíso de terras baixas e agora é um território de mergulho de primeira, cientistas dragaram evidências fossilizadas de um mundo afundado há muito tempo e das pessoas que uma vez o chamaram de lar. As estrelas do show são 2 fragmentos de crânio de Homo erectus, uma espécie que passou mais de 1 século confundindo, encantando e humildemente arqueólogos ao aparecer onde menos se espera. Desta vez, os crânios de Homo erectus vieram com 36 outras espécies animais, só para provar que não estavam sozinhos. Aparentemente, esses humanos pré-históricos eram os mais estranhos cuidadores de zoológicos da história. A descoberta, cortesia da equipe internacional de gênios de Harold Burgess da Universidade de Leighton, oferece a primeira evidência direta de vida do fundo do mar de Sunderland, uma região que, há 140 mil anos, não era o fundo do oceano, mas uma vasta planície tropical.
Imagine a versão do Sudeste Asiático da Pangeia, mas com frutas melhores. Deixe-me explicar com um pouco mais de detalhe. Antes que os níveis do mar subissem e a geografia se tornasse complicada, o que agora é o arquipélago indonésio era um grande bairro continental. Sumatra, Java e Bornéu não eram ilhas. Eram cadeias montanhosas pontilhando uma infinidade de campos, rios e engarrafamentos pré-históricos. Esses engarrafamentos consistiam em elefantes, hipopótamos e possivelmente alguns rinocerontes muito rabugentos. Quando as geleiras trancaram a água da Terra durante a penúltima era do gelo, ou seja, a era do gelo antes da última era do gelo, o nível do mar global caiu cerca de 100 metros. Quando isso aconteceu, Sundaland prosperou. E você sabe o que mais prosperou? Nossos amigos antigos, Homo erectus. Nossos primos semelhantes a macacos relaxaram com dragões de Komodo em uma situação que provavelmente não estava muito longe de um paraíso de Éden. Criaturas exóticas vagando por aí, comida suficiente para uma pessoa comer e apenas cerca de 9 seres humanos em toda a área. Foi ótimo. Por um tempo. Um tempo que durou 140 mil anos. Depois disso, as geleiras começaram a derreter. E quando isso aconteceu, o mundo inundou. Os níveis do mar subiram 100 metros, afogando Sundaland e apagando completamente qualquer civilização que eles tivessem construído para si mesmos. Aqui está a questão. Sundaland era um verdadeiro paraíso habitado por humanos reais. Ok, eles não eram Homo sapiens, mas estavam próximos o suficiente. Cientistas suspeitam que eles podem até ter tido sua própria religião e tecnologia primitiva. Então sim, eles poderiam ter construído uma proto-civilização em Sundaland. E quando as inundações vieram, essa civilização, se existiu, foi destruída. Agora, toda a região está sob o Mar de Java, ocasionalmente cuspindo fósseis como uma máquina de vendas antiga cheia de surpresas paleontológicas. Descobertas anteriores de locais como Trinil, Sangirã e Gangdong pintaram Homo erectus em Java como um tanto isolado, como amigos caseiros com ferramentas de pedra e sem ambições particulares além de sobreviver à próxima monção. Mas as novas descobertas do Estreito de Madura, subaquáticas, contam uma história mais suculenta. Esses primeiros humanos não estavam apenas forrageando como ursos preguiçosos. Eles eram verdadeiros amantes da comida dos vales fluviais. Marcas de cortes em conchas de tartaruga e ossos de bovídeos mostram que eles estavam ativamente caçando, abatendo e desfrutando de petiscos de tutano antes que se tornasse paleochique. Ainda mais intrigante, seu estilo de abate parece suspeitosamente semelhante às técnicas vistas em populações de Homo sapiens no continente asiático. Embora você possa atribuir isso à coincidência, afinal, quantas maneiras diferentes existem para preparar bife de tartaruga? Isso pode significar algo mais. Pode significar que nossos ancestrais podem não ter sido tão antissociais quanto pensávamos. Pode ter havido comércio, imitação ou até mesmo fluxo gênico entre as espécies, o que significa que Homo sapiens pode ter se relacionado com Homo erectus, e eles talvez até tenham formado uma família. Técnicas de cozimento semelhantes, ferramentas semelhantes, o mesmo número de membros. Homo sapiens pode ter sido amigo de Homo erectus. Eles podem ter conquistado Sundaland juntos. Os fósseis de Homo erectus dragatus do fundo agora residem no Museu Geológico em Bandung, onde uma exposição está sendo planejada para mostrá-los. Espere longas filas de pessoas fingindo entender camadas de sedimentos, enquanto secretamente esperam por um peluche de mamute da loja de presentes. A história de Sundaland é parte triunfo e parte tragédia. É um lembrete de que mudanças climáticas, perda de terras e migrações em massa não são problemas exclusivamente modernos. Eles são enredos recorrentes na longa e molhada história da Terra. Quando os níveis do mar subiram após o derretimento do gelo, as grandes planícies de Sundaland desapareceram, deixando para trás ilhas, lendas e o ocasional arqueólogo sorrindo através de um snorkel. Um dia, se os humanos ainda estiverem aqui ou não, a água congelará e Sundaland emergirá.
Mais uma vez, se alguém ou algo estará vivo para vê-lo, isso depende de nós. O navio pirata inafundável. Se os navios tivessem personalidades, o Ningpo seria o velho cavalo de guerra teimoso no bar, resmungando algo sobre amigos morrendo de cara para baixo na lama. O navio está sujo, marcado, rangendo e levemente chamuscado, e de alguma forma, ainda em sua maioria em uma peça. Nascido em 1753, no porto chinês de Fuzhou, este junk de 3 mastros era originalmente um navio mercante chamado Qin Taifun. E uma rápida informação: um junk é um tipo antigo de navio à vela chinês. Não estou sendo maldoso chamando-o de junk. Não me pergunte por que é chamado assim. Simplesmente é. Mas como muitos de nós, o primeiro trabalho do Ningpo não durou. Dentro de algumas décadas, ela passou de transportar mercadorias para transportar problemas. No final do século XVIII, o Ningpo estava contrabandeando, escravizando e se revoltando contra imperadores como se isso fosse a última moda. Ela lutou contra corsários holandeses, desviou da Marinha Real e adquiriu uma reputação que fez até mesmo os piratas evitarem. Seu currículo incluía motins, insurreições e sangue suficiente em seu convés para deixar as tábuas permanentemente pegajosas. Então, como um junk pirata chinês acabou nos iat? Devo ser extremamente claro sobre uma coisa. O Ningpo não era apenas infame, era uma aula magistral em engenharia pré-industrial. Com 42 metros de comprimento e pesando 291 toneladas, seu casco era uma mistura de força bruta e estilo artístico. Os construtores do Ningpo a modelaram como um dragão, completa com olhos grandes na proa, velas em forma de nadadeira e uma polpa alta e enrolada que dava a ilusão de uma cauda cortando o mar. Se intimidação fosse um princípio de design, os chineses acertaram em cheio. E o Ningpo era resistente. Absurdamente resistente. Feita de teca e madeira de ferro, materiais densos o suficiente para fazer bastões de luta, ela ignorou séculos de sal, tempestades e sabotagem. Seus 8 compartimentos estanques foram precursores das modernas divisões. O que é isso, você pergunta? Compartimentação é como você mantém todos os seus traumas de se tornarem uma pessoa insana. Você compartimentaliza. Mas, em termos de construção naval, isso significa que se uma seção inundasse, a outra permanecia seca. Compartimentos diferentes tornavam mais seguro colidir com icebergs. Mesmo seu calafetagem era engenhoso. Os construtores do Ningpo usaram uma mistura de fibra de coco, redes de pesca e gordura animal para vedar tudo e mantê-lo à prova d'água. Basicamente, o navio foi mantido unido por partes iguais de ciência e teimosia. Pinos de ferro do tamanho de punhais prendiam suas costelas, e suas cordas de bambu eram mais leves e mais fortes do que cordas. Adicione a isso 2 armas giratórias, algumas dezenas de espadas e muita bravura, e você tem uma fortaleza flutuante que não desistiria. Agora que você sabe que tipo de embarcação estamos lidando, vamos conferir sua espiral descendente para a infâmia. Em 1796, o Ningpo se tornou totalmente rebelde. Ela se juntou à rebelião contra o imperador Qing, um ato que garantiu seu lugar em todas as listas de procurados de Xangai a Singapura. Em 1806, foi capturada por pirataria, mas não para sempre. Em 1834, ela estava de volta, navegando pelos mares e saqueando embarcações. Mas sejamos realistas, a era da pirataria estava chegando ao fim. Não havia mais espaço para aventureiros marítimos num mundo civilizado em rápida evolução. Em 1841, o governo chinês apreendeu o Ningpo e o transformou em um navio-prisão. Quase meio século de pirataria, e de repente, o Ningpo se tornou uma prisão para aqueles que uma vez transportou livremente. Em seu convés, oficiais executaram 158 prisioneiros por decapitação, transformando-a no que era essencialmente um museu flutuante de horrores. Visitantes relataram mais tarde ter visto o bloco de madeira original exposto como uma atração turística, junto com gaiolas de fome e espadas enferrujadas.
Nada diz experiência autêntica como uma exposição de pirata sem cabeça. Eu sinto que sei o que são gaiolas de fome, mas não quero ficar tão sombrio. Em vez disso, vamos descobrir por que chamam o Ningpo de navio inafundável. Em 1861, um tufão a destruiu. Simplesmente deu uma surra no navio como se ele devesse dinheiro à tempestade. Mas claro, ela se recuperou. Piratas recuperaram e consertaram o Ningpo, e depois usaram o navio para saquear o porto de Hong Kong. Acho que a pirataria ainda não havia terminado na China. Então veio 1901, quando rebeldes em Hangzhou a capturaram em mais uma batalha. Logo depois, o navio foi vendido a alguns americanos oportunistas por $50 mil. Era uma pequena fortuna naquela época, aproximadamente equivalente a um carrinho de compras cheio de mantimentos hoje. Os americanos que compraram o Ningpo a rebocaram através do Oceano Pacífico, primeiro para São Pedro, depois para Venice Beach e finalmente para San Diego, onde se tornou uma curiosidade para turistas. Posso imaginar as crianças no calçadão vendendo ingressos. Suba a bordo do verdadeiro navio pirata, garantido assombrado. Quando o Ningpo chegou à América, ela tinha 160 anos, desgastada, mas não vencida. Você poderia dizer que ela era o equivalente marítimo de Keith Richards, e assim como Keith, ela estava prestes a se tornar uma estrela. Na década de 1930, o Ningpo se tornou uma estrela de cinema. Ela apareceu em filmes de aventura antigos. Você sabe, aqueles com som. Você poderia ver sua proa em forma de dragão brilhando sobre o sol da Califórnia na tela grande. Infelizmente, a indústria do entretenimento é cruel, e seu ato final foi explosivo. As contas diferem sobre o que exatamente aconteceu. Alguns dizem que ela foi destruída acidentalmente. Outros afirmam que pegou fogo durante a filmagem. De qualquer forma, sua morte ocorreu em 1938, por meio do fogo. Não está claro se foi no set, parte de uma cena ou um acidente inesperado. De qualquer forma, ela se incendiou. Após quase 2 séculos de tempestades, motins e execuções, o Ningpo finalmente foi destruído pela mágica do cinema que deu errado. Provavelmente. Hoje, acredita-se que seus restos estejam descansando ao largo da costa da Califórnia, espalhados sobre camadas de silt e tristeza. É sabido que ela naufragou no porto de Catalina. Ao longo dos anos, algumas partes aleatórias do navio foram recuperadas, mas até 2025 não há planos para trazê-la à superfície. Você acha que deveria haver? Talvez você possa iniciar uma petição para salvar o Ningpo, o cavaleiro que perdeu sua estada. Se você acha que seu hobby de fim de semana saiu do controle, tente voltar de um mergulho segurando uma espada de cruzado de 900 anos. É como sair para uma corrida e voltar para casa com uma presa de mamute. Mas foi exatamente isso que aconteceu com Shlomi Katzin, um mergulhador ao largo da costa de Israel que emergiu em uma tarde ensolarada segurando o que parecia ser o abridor de cartas de Poseidon. Shlomi encontrou uma arma maciça, coberta de percevejos, que não via a luz do dia desde que os cavaleiros eram uma coisa. A lâmina, com cerca de 3 pés de comprimento e um grande punho, foi encontrada repousando tranquilamente no fundo do mar, perto da costa de Carmel, em Haifa, uma área turística popular mais conhecida por snorkeling e café gelado do que por relíquias medievais. A espada estava coberta de moluscos, que é a maneira da natureza dizer que essa coisa não foi tocada desde que o Papa ainda enviava e-mails por pombo-correio. Quando Katzin trouxe-a para a costa, a autoridade de antiguidades de Israel quase deixou cair seus falafels. O inspetor Nir Distelfeld declarou que a espada estava em perfeito estado, o que é francamente incrível, considerando que ela havia estado marinando em água salgada por 9 séculos. A história da grande descoberta de Katzin se espalhou como fogo. E você realmente está surpreso? É uma história única sobre um mergulhador comum desenterrando uma arma que uma vez foi empunhada por um cavaleiro, que provavelmente gritou coisas como "Deus o quer" antes de entrar em batalha durante as cruzadas. Mas esse cavaleiro entrou em batalha ou correu espada à frente para o mar?
Agora estou me perguntando que tipo de cavaleiro joga sua espada na água. Ninguém sabe, mas posso te contar o que nosso sortudo nadador fez a seguir. Katsin pegou a espada, essa incrível relíquia da história antiga, e a entregou às autoridades. Ele poderia tê-la pendurado na parede ou vendido no mercado negro, mas a deu aos especialistas para que pudessem preservá-la. Por sua honestidade, Katsin recebeu um prêmio de cidadão exemplar. É o que o governo entrega quando alguém poderia ter vendido algo no eBay e se aposentado cedo, mas entregou de qualquer maneira para que as crianças pudessem admirá-la em uma excursão escolar forçada. Mergulhadores da Autoridade de Antiguidades de Israel logo retornaram ao local da descoberta de Katsin, onde encontraram fragmentos de cerâmica, âncoras de pedra e o que poderia ter sido uma pedra de espionagem. Não falei sobre pedras de espionagem há um tempo. Estas eram versões marítimas antigas de binóculos, mas feitas de pedras. Elas não eram muito eficazes, mas as pessoas as usavam. Os arqueólogos agora estão convencidos de que a área ao largo da costa de Haifa é uma espécie de cápsula do tempo subaquática que abrange 4.000 anos de comércio, conflito e a ocasional tragédia de naufrágio. Mas o que nos importa hoje é a espada. De quem era a espada? Quem a forjou? Quem foi morto com ela? Queremos os detalhes. O inspetor Nir Distelfeld a descreveu como bonita e rara, uma arma inconfundivelmente pertencente a um cavaleiro cruzado. Seu punho cruciforme representa a fé cristã e também é prático para paradas. Especialistas acreditam que o punho é indicativo do Alto Medievo, quando os melhores peregrinos armados da Europa marcharam para o leste para libertar a Terra Santa. Embora valha a pena notar que, historicamente falando, as cruzadas foram menos uma viagem religiosa e mais um desastre geopolítico de séculos. As cruzadas, que se estenderam do século XI ao XIII, trouxeram nobres armados da França, Inglaterra e Alemanha para o Levante. E o que eles fizeram lá? Os cruzados fundaram estados cristãos de curta duração, discutiram com todo mundo e construíram castelos impressionantes o suficiente para fazer a Disney voltar ao desenho. Mas no final, eles nunca conseguiram conquistar o Oriente Médio. Se você quer ser técnico, já se passaram 1000 anos e o Ocidente ainda não conquistou o Oriente Médio. O proprietário desta espada poderia ter sido um membro de qualquer uma das lendárias ordens militares envolvidas nas cruzadas. Os cavaleiros templários, os hospitalários ou os cavaleiros teutônicos vêm imediatamente à mente. Cada um prometeu pobreza, castidade e obediência. Embora, no final, os cruzados tenham se mostrado principalmente saqueadores sedentos de sangue que queriam pilhar. A costa de Carmel, onde Katsin encontrou a espada, foi uma vez um ancoradouro natural crucial para os cruzados, um refúgio seguro para navios pegos em tempestades. O diretor da Unidade de Arqueologia Marinha da IAA, Kobe Charvet, explicou que a costa oferecia abrigo perfeito. E por causa dessa proteção natural, a área atraiu gerações de comerciantes, exploradores e, mais do que alguns, vítimas de naufrágio. Refúgio seguro ou não, pessoas e seus navios afundaram aqui. E ao longo dos séculos, os artefatos perdidos em suas cargas permaneceram preservados dentro da areia e do sedimento, atuando como um cobertor de segurança para manter tudo impecável. Agora, tudo o que é necessário para revelar esses tesouros é um golpe de sorte. Foi isso que aconteceu com nosso protagonista improvável. Ondas, ou talvez alguma ação de nadadeira, deslocaram apenas areia suficiente para descobrir a espada. Ondas, ou talvez alguma ação de nadadeira, deslocaram apenas areia suficiente para descobrir o punho da espada, chamando a atenção de Katsin como Excalibur piscando do fundo do mar. É preciso se perguntar qual seria a reação do cavaleiro há muito morto que perdeu sua espada ao vê-la cair overboard. Há 900 anos, um cavaleiro orgulhoso pode ter se inclinado sobre a balaustrada de um navio e dito: bem, isso se foi para sempre. Mas não se foi para sempre. Apenas 9 séculos. Agora vai para um museu, onde todos podem apreciá-la, e, esperançosamente, ninguém a usará para saquear novamente.
Agora vamos passar por esses artefatos e conferir uma mariposa de 3 olhos. A evolução está prestes a ficar estranha. A mariposa marinha do inferno. Há cerca de 541 milhões de anos, quando o oceano parecia um smoothie alienígena e tudo tinha muitos membros, a natureza estava passando pelo que os biólogos educadamente chamam de fase criativa. Deste brainstorm primordial surgiu o Mossura Fantoni, uma criatura tão estranha que poderia ter saído diretamente de um esboço conceitual do estúdio Ghibli. Pequena, plana e armada com 3 olhos, nadava pelos mares cambrianos como um pequeno OVNI com um diploma de biologia superdotado. Paleontólogos Joseph Moisesiuk e Jean-Bernard Caron apresentaram esta nova descoberta fossilizada ao mundo científico com o tipo de calma e modéstia que apenas cientistas conseguem gerenciar. Porque quando você encontra uma mariposa marinha de 3 olhos mais velha do que a maioria das cadeias montanhosas, é meio que um grande negócio. A equipe a nomeou de Mossura Fantoni, uma referência ao Mothra, o benevolente kaiju que destrói cidades do Japão. Não é todo dia que um animal é comparado a um monstro do tamanho de um arranha-céu, mas quando você tem 3 olhos e asas como um anjo em forma de panqueca, o que mais você pode fazer? O fóssil de Mossura Fantoni foi descoberto na Colômbia Britânica e é a única espécie de seu tipo. O fóssil também tem apenas o comprimento da unha do seu dedo mindinho. Eu estive falando sobre esse animal como se fosse uma grande monstruosidade alienígena, mas a verdade é que tinha apenas o comprimento de um pedaço de unha. Não se preocupe, o que faltava em tamanho compensava em estilo. Tinha uma cabeça curta, nadadeiras flutuantes para planar, apêndices delicados para pegar camarões e brânquias suficientes para deixar um tritão desconfortável. Você pode pensar nele como o equivalente cambriano de um Roomba, exceto que em vez de limpar seu chão, ele aspirava plâncton desavisados em uma frenesia alimentar sem fim. Tecnicamente, Mossura era um radiodonte, parte de um clã de artrópodes que dominavam os mares antes que os peixes sequer existissem. Seu primo infame, Anomalocaris, era o pesadelo original do oceano, resultado de um camarão e uma serra circular terem um filho. Mas Mossura era o irmão quieto e discreto. Era menor, mais furtivo e especializado em refeições em tamanhos reduzidos, em vez de presas grandes. Agora, sobre esse terceiro olho. Porque se você tem mais de 2 olhos, você pode apostar que eu provavelmente vou mencionar o extra. Mossura Fantoni não era algum tipo de profeta mágico e não previu a queda do mercado de ações. Em vez disso, seu olho mediano extra provavelmente ajudou a detectar luz e se orientar enquanto se movia rapidamente pelos recifes antigos. Pesquisadores compararam esse animal antigo a Libélulas livas, que tem 5 olhos, porque 2 não são suficientes quando você é um assassino aéreo de alta velocidade. Isso faz de Mossura o ancestral aquático de todo inseto que já olhou para você como se soubesse algo que você não sabe, com todos aqueles olhos assustadores. Se você achou que a estranheza parou em mariposas de 3 olhos, prepare-se. Dentro do fóssil, os cientistas encontraram manchas reflexivas apelidadas de linguetas, um termo que soa como uma banda de rock indie, mas na verdade se refere a indícios de um sistema circulatório aberto. Em essência, M. Fantoni bombeava um fluido pegajoso, semelhante ao sangue, chamado hemolinfa, através de suas cavidades corporais. Esta descoberta é meio que um grande negócio, porque sugere que esse sistema de encanamento aberto existiu muito antes do que qualquer um pensava. Na linguagem educada da paleontologia, isso muda a nossa compreensão da fisiologia dos primeiros artrópodes. Ou, em linguagem humana normal, há 500 milhões de anos, o oceano estava cheio de pequenos camarões disco de 3 olhos com sistemas cardiovasculares avançados. A partir de agora, sempre que você ver uma mariposa batendo na luz da sua varanda, lembre-se de que seus ancestrais tinham 3 olhos, nadadeiras embutidas e nomes legais o suficiente para protagonizar um filme do Godzilla. Em algum lugar, Mothra está orgulhosa.
Obrigado por assistir. Qual desses mistérios subaquáticos submersos você mais amou? Você gosta de navios piratas, cidades perdidas de deuses ou criaturas estranhas semelhantes a camarões? Deixe-me saber nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações se ainda não o fez. E nos vemos em breve. Tchau!